contas, em que é que ficamos? É um homem? É Deus? É as duas coisas? A reflexão que eu quero fazer convosco nos próximos minutos tem como título O Deus que faz pré-anuncia, isto é, anuncia com antecedência aquilo que ele vai fazer ou que está a fazer e explica. O Deus que faz pré-anuncia e explica. O Natal, ou a Natividade, ou o nascimento de Jesus Cristo é uma ação de Deus. E é uma ação que foi pré-anunciada por Deus, não apenas na circunstância histórica que nós vamos ver, mas já vinha de trás. E em determinados momentos Deus deu-se ao trabalho de explicar. Eu espero que tu tenhas percebido que com aquilo que aconteceu aqui neste estrado, com aquilo que nós vimos nos vídeos, tu tenhas podido te dar conta do que é que acontece no seio da nossa comunidade, com adultos, com crianças, com adolescentes, com jovens. E eu espero que tu tenhas ficado com a curiosidade de, ok, e se eu fizesse parte de alguma destas atividades, como é que seria? Eu espero que tu perguntes à pessoa que te convidou como é que seria possível e espero que a pessoa certamente vai te esclarecer corretamente. O último vídeo eu pedi, inclusive fizemos uma alteração na ordem das coisas de última hora. Eu sabia do projeto do vídeo, inclusive dei algumas sugestões também, mas depois de vê-lo feito, só o vi esta manhã, não o tinha visto ainda. Achei que nós deveríamos ligá-lo com esta reflexão que nós vamos fazer, porque há algumas coisas ali que me chamaram a atenção no vídeo. Não sei se te chamaram a atenção a ti. Se tu juntares 10 pessoas, colocares em fila 10 pessoas que já ouviram a mensagem da Bíblia e até acabaram por entregar a sua vida a Deus em função da compreensão que tiveram da Bíblia, dessas 10 pessoas, 8 ouviram essa mensagem ou de um parente ou de um amigo. Não sei se te deste conta. Ou de um parente ou de um amigo. Por outro lado, chamou-me a atenção um jovem, e aqueles que o conhecem bem em Lisboa perceberam-se que o que estava de fundo nas costas dele era o técnico. Ele estava a dizer, eu nunca cheguei a perceber bem, porque não me explicaram bem e eu fiquei confuso, era um homem apenas, era... Eu pensei, opa, temos aqui dois desafios. Significa que se eu não falar com os meus amigos, com os meus vizinhos, com os meus colegas, a probabilidade deles um dia ouvirem uma explicação da mensagem da Bíblia é muito diminuta. Porque a maior parte das pessoas ouvem de um amigo ou de um parente. E depois faz-me alguma confusão pessoas possam dizer que passaram durante o tempo por uma igreja e não perceberam a explicação. E eu devido que tenha sido a incapacidade dele de perceber. Se calhar não lhe foi explicado. O Deus que faz pré-anuncia e explica. Já agora quero dizer-te uma coisa para não criar falsas expectativas. Nem sempre Deus explica tudo. E quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou a dizer. Há coisas que Deus deixa para explicar. Aquele que se querer ser o livro cronologicamente o mais antigo, portanto, o que foi escrito há mais tempo, em termos da cronologia de redação, não dos factos, está bem? Porque o livro que aponta factos mais antigos é o primeiro que está na Bíblia, é o Gênesis. Mas o livro mais antigo, primeiro a ser escrito, é o livro de Jó. E é um livro muito interessante porque o livro de Jó deixa uma série de perguntas por explicar. Então eu não te quero dar a ideia que Deus explica sempre tudo. E tudo o que tu e eu queríamos saber, como tu e eu gostaríamos de saber. Mas o Deus que faz, anuncia com antecedência, pré-anuncia e explica. Mas ele, o anjo, respondeu a Maria: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E o anjo disse isso a Maria no fim de dar a explicação à pergunta que Maria tinha feito. Como? Eu não tenho relações sexuais com nenhum homem, como é que eu vou ficar grávida? E o anjo explicou. E
E o anjo estava lá a serviço de Deus. Eu quero resumir as ideias fundamentais que eu quero dividir convosco esta tarde. Naquilo que nós vamos ver, na forma como a Bíblia, e é interessante que, falando depois com alguns dos jovens, quando eu vi pela primeira vez esta manhã este vídeo, eu pensei, faltou-nos fazer uma pergunta que teria feito enorme diferença. Porque, não sei se lembram, a última pergunta era, e para ti quem és Jesus? E a pergunta que me ocorreu que deveríamos ter feito é, e disto que tu sabes, ou que tu achas que sabes sobre Jesus, quanto é resultado de tu teres lido diretamente na Bíblia? Daquilo que tu sabes ou achas que sabes sobre Jesus, quanto é que é resultado de tu teres lido diretamente da Bíblia? E quanto é o diz-se que, acho que? Naquilo que nós estamos a ver esta tarde, que é o resumo de um momento dos factos que são tratados do nascimento de Jesus, fica claro o seguinte: Deus é o interventor, é o interveniente mais determinante, mais decisivo. Se tu retiras Deus da equação do Natal, não há Natal. Deus é o interventor decisivo. Deus está sempre presente, ainda que indiretamente. Eu não sei se tu tens presente, e eu sei que o grupo de adolescentes para o Instagram, nós fazemos uma atividade com jovens 3 vezes ao ano, que são retiros, nós às vezes chamamos acampamentos, 1 de inverno e 2 de verão, e eles estão a fazer alguns vídeos também, existe um Instagram, informem-se, e eles fizeram um questionário com algumas perguntas. Assim só uma pergunta de algibeira, só para ver se estás atento e se conheces. Jesus nasceu em que lugar ou cidade? Judeia, Belém, Jerusalém ou Nazaré? Belém. Ok. Ninguém hesitou. Todos acertaram. Mas sabias que a família de Jesus, Maria e José, viviam num lugarejo que literalmente não aparecia no mapa? Quem tornou esse lugar conhecido foi Jesus. Era um lugarejo de menos de 450 habitantes, não aparecia no mapa, de tal maneira que alguns críticos da Bíblia, por não haver referências, sequer no próprio Antigo Testamento, de vários historiadores conhecidos, por não haver referência a Nazaré, houve alguns críticos da Bíblia que chegaram a dizer, olha, a Bíblia é de tal maneira mentira, que diz que Jesus nasceu num lugar que não existe. Nazaré. Era um lugarejo. Menos de 450 pessoas. E nesse lugar viviam 2 descendentes de família real. Maria, que vem a ser mãe de Jesus, tem ancestrais reais. E José também. Eles viviam num lugarejo que nem no mapa aparecia. Literalmente, quem pôs Nazaré no mapa foi Jesus. E sabem como é que ele vai nascer em Belém? Porque o imperador romano decide lá do seu trono, vou fazer um recenseamento em todo o meu império. E todas as pessoas tinham que ir à localidade que era da sua origem, dos seus parentes, e lá tinham que se recensear. E é assim que José e Maria saem de Nazaré e vão até Belém. Quando sai o decreto, o édito para o recenseamento, Maria já está grávida. De tal maneira que quando chega a Belém, dá à luz ao filho. Eu ponho-me assim a perguntar, por que carga d'água tinha que coincidir o 9º mês de gravidez de Maria com um édito de um imperador que faz com que José e Maria, que estão bem a norte, na região da Galileia, tenham que vir para a região mais a sul, que é a Judeia, para irem se recensear. Deus está sempre presente, ainda que indiretamente. Como eu já disse, Jesus, e eu gostaria imenso de poder esclarecer aquele jovem, é as duas coisas. Jesus tem origens divinas e humanas. E eu vou tentar explicar porque é que isto era necessário. Tinha que ser assim para resolver o problema.
que separava a humanidade de Deus. Como eu disse, Jesus tem origens reais, tanto do lado da mãe gestante como do pai adotante. A mãe é gestante. Jesus foi gerado no ventre de Maria. Jesus, como humano, cresceu no seio de Maria. Maria deu-o à luz. Mas o seu pai era adotante. Jesus, no seu ADN, tinha 0 de José. 0. Mas Jesus, como humano, tinha ADN de Maria. Só assim ele poderia ser humano. A geração de Jesus, o facto de Jesus ser gerado e o seu nascimento, tem vários fatores e vários sinais sobrenaturais. Exatamente para nos apontar para o facto que ele não é um homem comum. Nisto que Deus está a fazer, que Deus está a pré-anunciar e que Deus vai explicar, Deus explica porque Deus usa colaboradores humanos. Existem colaboradores humanos daquilo que Deus está a fazer. Todos eles, os colaboradores humanos, são surpreendidos, embora alguns, que nós não vamos falar de nenhum deles, mas há outros no resto do relato que esperavam a vinda do Messias, o Cristo. A palavra Messias e a palavra Cristo significam exatamente a mesma coisa, são de 2 línguas diferentes. Messias é do hebraico e Cristo é do grego. E as 2 palavras significam aquele que foi escolhido e foi enviado para cumprir uma missão. Então, Cristo e Messias não é um nome. Ele não era chamado Jesus e o sobrenome era Cristo. Ele chamava-se Jesus. Como nome tinha também Emmanuel. Cristo era um título. Por causa da missão que ele tinha. Alguns esperavam o Messias, mas nós não vamos focar nenhum deles aqui nesta reflexão. Por detrás de tudo o que está a acontecer na Natividade está o plano de Deus de salvar a criação que ele tinha feito. Salvar alguns dos seres humanos. Deus, que envolve seres humanos no seu plano, além de ele estar a fazer, ele pré-anuncia e explica. E eu quero convidar-vos a andarem comigo no texto bíblico para percebermos isto. Vamos fazer a leitura integral, novamente, do texto. Ainda que a Isabel já o tenha feito, eu agradeço. Vamos voltar agora. Lucas 1, 26. Lucas 1, 26. É desejável que sigam na vossa Bíblia, mas se não tiverem, vai aparecer ali projetada. Lucas 1, 26. Diz assim: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de David. E o nome da virgem era Maria. No 6º mês, relativo a quê? É só, se vocês recuarem até ao versículo 24 deste mesmo capítulo, vão perceber este 6º mês é relativo a quê? É relativo à gravidez de Isabel, que era uma senhora já madura em idade. Já tinha cessado o costume das mulheres. Estou a usar a linguagem da Bíblia. A Bíblia, às vezes, comunica algumas ideias, e é normal em textos escritos, às vezes usa-se aquilo que se chamam eufemismos. Diz-se uma coisa que pode ser, porventura, inadequada a dizer, ou chocante, e então diz-se com palavras mais suaves. Quando se diz já tinha cessado o costume das mulheres, Isabel já não tinha aquelas dores de cabeça para os pais. Ela não podia ter filhos já. E a verdade é que vem um anjo que fala com o marido dela e avisa que ela ia ficar grávida. Isabel veio a ser mãe de João, que é conhecido como Batista. Cá está. O sobrenome dele também não era Batista. Ele não era João e a família era Batista. Ele ficou conhecido como João Batista porque ele batizava. Maria e Isabel eram primas. O que faz de Jesus e João Batista primos. Isabel ficou grávida de João Batista 6 meses antes da sua prima Maria ficar grávida de Jesus.
Então, no 6º mês, o anjo de Deus, o anjo Gabriel, é enviado pelo próprio Deus. Lembra-se de eu vos ter dito que Deus é quem está a agir. E Ele está presente mesmo que indiretamente. Lá, algures, de onde Deus, que é Espírito, governa, Deus deu ordem a Gabriel: olha, Gabriel, tenho uma missão para ti. Vais a um certo lugar em Israel. Permitam-me que eu brinque um bocado, está bem? E Gabriel deve ter pensado assim: ok, para que cidade importante me vais mudar? Jerusalém? Belém? Dan? Perceba? Não, e a Trindade diz: olha, vais para um lugar assim lá escondido. Nazaré. Que é na Galileia. Galileia é onde vivia um povo que na realidade tinha mistura entre judeus e não judeus. E por causa disso era uma zona assim um bocado mal vista. Alguns de nós que decidimos viver na margem sul lembramos-nos de um certo ministro que disse que aqui para cá do rio era o deserto. Lembram-se? E o pessoal naquela altura pensava da Galileia assim. Aliás, se vocês se lembrarem, aqueles que conhecem mais da história da Bíblia, dos primeiros discípulos a conhecerem Jesus, foram convidar outros, e há algum que lhe diz: olha, conhecemos o Messias, vem de Nazaré. Sabem o que é que um deles diz? De Nazaré, vem alguma coisa boa de Nazaré. Portanto, o lugar não aparecia no mapa e não era assim muito bem visto. E o anjo vai a essa cidade, que é Jesus que o põe no mapa, literalmente. E ele vai ter com uma virgem, depois está ali uma palavra que é desposada ou comprometida. Na realidade, este estatuto não tem uma correspondência exata ao que nós temos nos nossos dias. Eles não eram namorados só. Porque se eles fossem namorados, é óbvio que Maria não podia ter relações com ele. Eles não eram bem só noivos. Vocês vão ver depois pela parte da história de José, que José, a certa altura, quando se percebe que Maria está grávida, ele faz planos de deixá-la secretamente. Porque se afinal eles são só noivos? Este casal aqui vai se lembrar, espero eu, de uma coisa que eu lhes disse, que é, até dizerem que sim, vocês podem sempre dizer que não. Por duas pessoas estarem noivos, na nossa cultura, não estão casadas, certo? E enquanto não disserem que sim perante alguém que representa as autoridades da República, as pessoas podem dizer que não. Até no próprio dia. Quando o oficiante pergunta, aceita, é legítimo que a pessoa diga: pensei bem esta noite e afinal não. É legítimo. Pode ser chocante, mas é legítimo. O costume deles é que aquilo era um nível de compromisso tal, eles já estavam prometidos um ao outro, ainda não tinham consumado o casamento. Depois perguntas lá em casa à avó o que é isto de consumar o casamento. Está bem? Eles ainda não tinham consumado o casamento, mas já tinham um nível de compromisso tal que o facto de Maria estar grávida e o filho não ser de José tornava Maria adulta. Então o anjo vai a Nazaré, vai ter com uma virgem que tinha este nível de compromisso com um varão que era da casa de David. Significa que ele era descendente do rei David. Tinha linhagem real. Se aquilo estivesse bem, se eles não estivessem debaixo do governo do Império Romano, José poderia ser rei. E o nome da virgem era Maria. Eu quero chamar a vossa atenção que em Lucas, e nós vamos alternando entre Lucas e Mateus, nós vamos ver como é que Deus vai lidar com a situação da perspectiva da mulher, Maria, que será a mãe. E o drama de Maria começa com uma visita inesperada. Ela está em casa, talvez a tratar do enxoval, estava a separar as faianças da Vista Alegre e a escolher os panos que lhe tinham dado, ou qualquer coisa daquela altura, e de repente aparece-lhe um anjo. Vocês que já se casaram e que acham que durante a preparação do vosso casamento houve problemas, eu quero-vos dar uma notícia. Vocês não tiveram problemas. Isto sim é um problema. Vocês estão-se a preparar para casar e aparece-vos um anjo. Ok? Isto sim é problema.
Eu, por exemplo, no meu casamento, já tinha tomado o meu banho, já estava preparado para pôr o fato, que estava lá, e recebi um telefonema e ligaram-me de uns 30 minutos de distância, dizer há um problema com o som e não conseguimos resolver, tens que vir. Eu tive que me meter no carro, ir até o local onde ia ser a cerimónia, ajudar a resolver o problema de som, voltar novamente, tomar um outro banho e depois vestir. Mas não me apareceu nenhum anjo. Portanto, aquilo não foi um problema. Vamos até Mateus, capítulo 1, versículo 18. Para tratar do problema de Maria, Deus enviou um anjo. Vejam como é que ele vai tratar do problema. Maria vai ser a mãe gestante, José vai ser o pai adotante. Como é que Deus lida com a situação da perspectiva de José, que não sendo o pai biológico, vai ser o pai que vai adotar Jesus? Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aqui é um narrador que nos está a dar a informação. E da perspectiva de José, está José, certamente, porque José tem como profissão carpinteiro. Eu quero crer que ele estava a fazer os acabamentos à cama. A Bíblia não diz isto. Estava a tratar de alguma coisa do casamento. E da perspectiva de José, o problema é que ele vai receber a notícia de que a que está comprometida a ele está grávida. Alô, maridos? Ou comprometidos? Vocês não tiveram problemas no vosso casamento. Eu não sei quantos de vocês ouviram a notícia, olha, a vossa comprometida está grávida e vocês são um tio. Este é o pano de fundo. Vamos voltar a Maria. Lucas 1, 28. Lucas 1, 28. Vamos andar assim a saltar entre José e Maria. Versículo 28 diz-nos que o anjo, entrando onde ela estava, o anjo diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Salve, ó favorecida. Espera aí, não. O Senhor é contigo. Reparem, vocês estão a preparar o vosso casamento. Aparece-vos um anjo. O anjo não vos diz boa tarde, diz salve, uma saudação habitual para aquele tempo por causa do Império Romano. Mas agraciada, Deus está contigo. Vocês sabem quantas vezes, nessa altura, 100 anos antes, 200 anos antes, 300 anos antes, 400 anos antes, sabem quantas vezes apareceu alguém a falar da parte de Deus com um profeta? Durante 450 anos, zero. Zero. O primeiro relato que nós temos de Deus enviar alguém para falar com o ser humano é com Zacarias, que é primo de Maria, por casamento com Isabel. E este anjo vem, fresco e fofo, e diz a Maria que está comprometida, estava tratada da vista alegre, ou qualquer coisa assim, ou da fritadeira sem óleo, ou qualquer coisa. O Senhor é contigo. Eu só quero é casar. O versículo 29 informa-nos que ela, vendo o anjo, perturbou-se muito com aquelas palavras. E ela ficou a pensar: que saudação é esta? O que é isto? O Senhor é contigo, agraciada. Bom, eu posso especular, ver um anjo, sim, é um favor de Deus, é uma coisa excepcional. O anjo Gabriel veio com a missão de comunicar algo a Maria. Para comunicar isso, ele tem que conversar com ela. E ele começa por cumprimentá-la. Já para não falar da presença de um anjo, não sei se vocês repararam, o autor, Lucas, não se põe a descrever como é que era o anjo. Não é o importante aqui. Não sei se repararam, é um anjo. O que interessa é a conversa. Faz a saudação e é a saudação que deixa Maria preocupada. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo.
E vocês estão-se a preparar para casar. Podemos voltar a José? Mateus 1:19. Lembram-se o que é que se tinha passado com José? Ele estava a planear casar-se. E a informação que nós temos em mãos é que, isso entende-se, em alguma altura, Maria há de ter chegado a José e há de ter dito: José, tenho uma notícia para te dar. Estou grávida. Como assim, Maria? Agora, eu quero que vocês usem a vossa imaginação, porque Maria vai ter que dizer: do Espírito Santo. Homens, pensem lá. Olá. Se vocês forem minimamente parecidos a mim, eu ia dizer: Tina é a minha mulher. Tina, não. Diz lá outra coisa qualquer, mas não. Só sou eu? Vá lá, os outros homens, vá lá, ajudem-me lá. A vossa prometida está-vos a dizer: estou grávida e é do Espírito Santo. O versículo 19 de Mateus 1 diz-nos que José, como era justo e não queria trazer má fama pública a Maria, José pensa numa solução. E a ideia que ele tem é deixá-la secretamente. Se tu não tens uns dados, porque tu pensas assim: mas espera aí, como é que deixar Maria secretamente é um ato de alguém justo que não quer dar má fama? Precisas então de voltar para aquela cultura e não a nossa. É que o grau de compromisso que eles tinham não lhes permitia ainda terem relações sexuais, porque isso é que consumava o casamento e depois estavam formalmente casados. Mas qualquer um deles que violasse aquele compromisso já caía no adultério. O adultério era punido com morte. Pensem lá com os vossos pais. Como é que deixá-la secretamente é um ato de nobreza? A Bíblia não diz o que eu vou dizer a seguir, portanto eu estou-vos a dar a minha opinião com base no conhecimento que eu tenho da Bíblia. É que José, indo-se embora secretamente, havia uma margem de explicação para a gravidez de Maria para a vizinhança. Ele fugiu porque ele sabia que não podia ter tido relações sexuais com ela, porque eles ainda não eram casados. Então provavelmente o filho é dele. E ele assim poupava a vida a Maria. Esforços e soluções humanas. Bem ao homem. Bem ao homem. Tenho um problema, vou resolver. E nós homens temos esta característica. E eu disse-vos que uma das minhas orações é que este dia fosse um dia de encontro, de reencontro com Deus. Tu que és homem, por favor, concentra-te. Quantas e quantas vezes tu paras-te com um problema e arranjas uma solução sem sequer falares com Deus? Sem sequer te perguntares o que é que Deus tem a ver com isto? O que é que a palavra de Deus diz a isto? É mesmo óbvio. Vou resolver. Eu quando estava a fazer as minhas notas, lembrei-me que Jesus disse o seguinte, já Jesus adulto: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O meio-irmão de Jesus, sim, porque quero informar-lhe que Jesus de Maria teve meios irmãos, filhos de José. O meio-irmão de Jesus diz-nos que nós fomos salvos não por obras de justiça praticadas por nós. Fomos salvos de acordo com a misericórdia de Deus. Eu gostaria que tu que és homem e te dizes homem de Deus, se disses no dia de hoje, resolver menos as situações com as quais tu te deparas por ti próprio, pelas tuas ideias, ainda que bem motivado, ainda que com boas intenções, ainda que procurando o melhor para ti e para os teus,
mas não resolvas só por ti. Põe Deus na equação. Pergunta a Deus. A pergunta seria, e eu não estou a criticar José, porque eu acho que no lugar dele eu ainda faria pior. Deus, o que é que tu tens a ver com isto? O que é que a tua palavra diz a respeito desta situação que eu estou a passar, antes de eu tentar consertar? O ser humano não resolve a sua separação com Deus por si mesmo. O que te reconcilia com Deus é uma solução que foi o próprio Deus que arranjou. E tanto é assim que Deus sabia o que iria acontecer, que Deus arranja uma solução para José. Já vamos ver a seguir. Vamos voltar a Maria. Versículo 30. Maria, estamos a ler em qual dos livros? Lucas. José, estamos a ler em Mateus. Então, Lucas 1:30. Lembram-se, eu tenho que vos lembrar, o anjo fez a saudação a Maria, Maria ficou estressada com aquela saudação. O que é isto? Salve, agraciada, favorecida, Deus está comigo, eu só quero é casar. O anjo sabe que Maria está com medo e ele diz, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria, não temas. Não temas é uma frase que é dita a Zacarias. Eu ia dizer o tio, era a minha cultura de origem funcionária. Para a cultura lusitana seria o primo. Certo? Estou a dizer bem, não é? Porque as mães eram primas. Certo? Então Jesus, para mim, Zacarias seria tio de Jesus. Vamos perceber? Porque Isabel era tia dele. Também aqui, não é? Na lusitana. Então Zacarias é tio de Jesus. Quando Zacarias tem o encontro com o anjo diz-lhe, não temas. Este mesmo dito a Maria, Maria, não temas, foi dito a José. Vocês vão ler a seguir. José, não temas. Jesus, depois de informar, ou antes de informar a Pedro que ele iria passar a ser pescador de homens, Jesus diz a Pedro, não temas. Jairo era um homem que era líder de uma sinagoga, o local onde os judeus se reuniam, que a certa altura tinha perdido a sua filha, que tinha morrido. E Jesus, a certa altura, diz a Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Jesus, pensando em Jerusalém, antes dele entrar, uma semana antes dele ser crucificado, ele entrou triunfalmente em cima de um burrinho. Ele disse, em relação aos habitantes de Jerusalém, não temam. Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Diante de Deus, tu obtiveste um favor que não merecias. É tão estranho como nós, em países de cultura católica, fizemos de Maria alguém tão distante daquilo que a Bíblia diz. Repara lá, achaste graça diante de Deus. Não teve a ver com o mérito de Maria. Foi um favor que Deus fez que ela não merecia. É isso que o anjo está a dizer. Achaste graça diante de Deus. E o anjo continua a falar no versículo 31 e diz o seguinte: eis que em teu ventre conceberás. Em teu ventre conceberás. E darás a luz a um filho. Eu aqui estou a fazer uma paragem. Ricardo, se me puderes arranjar do Seneco uma garrafa de água, eu agradeço, faz favor. Eu aqui estou a fazer uma pequena pausa. Porque nós vivemos em tempos em que, por causa de se combater bem o machismo, que é um erro diante de Deus, criou-se um outro ismo, que é o feminismo. E que um dos subprodutos do feminismo foi dizer o corpo é meu. E como o corpo é meu, o direito é meu. Achaste graça diante de Deus. Repara nesta frase. Em teu ventre. Mamães, sabem o que é que Deus está a dizer a Maria? Maria, preciso do teu corpo, da tua fisiologia, das tuas hormonas, dos teus enjoos. Vais ganhar peso. Vais dormir mal. Teu bebê vai te dar pontapés.
vais ter que amamentar. Em teu ventre conceberás. E darás à luz um filho. Senhora enfermeira, ela está ali, não havia epidural, nada disso. Nada disso. E ela provavelmente aqui é bem mais nova do que a altura que tu tiveste o teu primeiro filho. E eu, como assisti o parto das nossas duas filhas, eu fiquei com a noção do quanto aquilo dói. Que não, corrijo. Eu sabia que ia vos acordar. Eu fiquei com uma mínima noção do mínimo que aquilo dói, do aperto que ele vai na mão. A minha mão ficou negra. Até hoje. Darás à luz um filho. Sabe por que é que eu estou a parar desta maneira? Porque nós lemos estas histórias, já lemos há tanto tempo que não refletimos sobre elas. E hoje em dia, há pouco falei para os homens, agora quero falar para as mulheres. Hoje em dia nós estamos tão impregnados de uma cultura. Ai de Deus e ai da Bíblia, se me der ordens sobre a minha vida. A vida é minha. À minha maneira. Eu é que sei. E o que o anjo vem dizer a Maria é que Deus quer usar o teu ventre, a tua cerviz, a tua capacidade de fazer força, a tua capacidade de gritar. E sabe, Maria ali não podes gritar, José, a culpa é tua. José ia dizer, não. Lembras do que é que me disseste? É do Espírito Santo. Eu não. Darás à luz um filho. E pior ainda, mas que anjo tão inconveniente. O filho já vinha com nome. Porque uma das coisas que resta a uma mulher que durante 9 meses vê esta revolução acontecer no seu corpo é escolher o nome do filho. Vai. Discordam? Nem isso. Já vem com o nome. Jesus. Versículo 32. E o anjo começa a falar do filho. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Estou no 32. Filho do Altíssimo. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Isto aqui a Maria não devia causar stress nenhum, porque Maria tinha ascendência real. Era descendente de Davi também. Já agora, querem perceber o porquê? Davi, do rei David, entre outros filhos, teve os seguintes 2 filhos. Cansaço da cabeça, já vai voltar o nome dele. Salomão. É por quem vem a linhagem de José. E há um outro filho de David que é Natã. É por quem vem a linhagem de Maria. São 2 irmãos. O Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai. 33. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Vais ter um filho. E o teu filho é alguém fora do comum. E isto é uma graça, um favor que Deus te fez que tu não merecias. Tudo o que Deus faz na nossa vida, tudo, nós não merecemos. É um favor. Tudo. Especialmente a salvação. O Evangelho, que é uma palavra, é a transliteração, Evangelho é a transliteração para português de uma palavra grega que significa boas notícias, ou melhor, a boa notícia. É a mensagem que a Bíblia nos informa que há uma nova vida que Deus dá, por sua vontade, através de Jesus Cristo, a quem se arrepende do seu pecado e crê no Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E Deus dá sem nós merecermos. Podemos voltar a José para acelerarmos para o fim. Lembram-se de José? Os homens de certeza que estão a acompanhar bem. Maria ficou grávida, disse-nos que é do Espírito Santo.
não estou a ver Maria metida nestas coboiadas, até pensar José, mas também o filho não é meu. O melhor que eu tenho para fazer é desaparecer daqui e ao menos isto resolve-se. E ele teria que desaparecer mesmo. E voltando nós a Mateus 1, versículo 20, José estava com este projeto. E eis que ele está em sonhos. Ele está a dormir. Nem sei como é que ele conseguia dormir. Ele está a planear isto, está a dormir e em sonho aparece-lhe um anjo do Senhor. Deus manda um anjo para lhe explicar o que é que está a acontecer. Homens e os senhores também. Há coisas que nós não temos acesso à explicação porque Deus não dá, mas há outras coisas que nós não temos acesso à explicação porque não procuramos. Porque a Bíblia explica. Um anjo aparece-lhe em sonho e diz, cá está, lembram-se, Maria, não temas, aqui está no 20, José, não temas. E o anjo chama-lhe José, filho de Davi. Não temas em receber a Maria, tua mulher. O anjo vai dizer a mesma coisa que dá a entender que Maria já tinha dito a José. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É uma fonte um pouco melhor. É gerado pelo Espírito Santo. Ainda assim, eu ia ficar um bocado confuso. Vem do Espírito Santo e o anjo vai lhe dizer o seguinte, 21. Ela vai dar à luz a um filho, até aqui tudo bem. Uma mulher grávida dá à luz a um filho ou uma filha. Não há mais opções. Por muito que queiram mudar as leis no Parlamento, o pouco que eu conheço de biologia, quando uma mulher está grávida ou fica grávida, ou de um filho ou de uma filha. A biologia é assim. E vais-lhe pôr o nome de Jesus. É interessante. Vais-lhe pôr o nome. Percebem como é que o anjo está a dizer? Tu vais estar envolvido nisto. Quem vai levar ao registro, agora já não é preciso, aqui mesmo no Paragal, no Garcia de Horta, ali já as crianças já saem registadas, para não haver cá confusões. José, tu vais ter que registar. É aqui que ele começa a assumir o papel de pai adotante. Vais-lhe dar o nome de Jesus. E o anjo tem esta frase incrível. Porque ele salvará o povo dos pecados. É alguém que foi gerado pelo Espírito Santo. Portanto, tem uma origem sobrenatural. Vai ser gerado no ventre de Maria, vai crescer e vai ser dado à luz. E tem como missão salvar as pessoas dos pecados. Lembram-se do jovem do técnico? Afinal, é humano ou é divino? É humano e é divino. Porque para reconciliar Deus com os homens, teria de ser alguém que representasse as duas partes desavindas. Deus e homem. Entendem? Tinha que ser alguém que representasse a parte humana e a parte divina. É por isso que é alguém que é gerado pelo Espírito Santo e que é filho de uma mulher que o deu à luz. Bom, homens, estão comigo ainda? Se a informação que vocês recebem é que a vossa mulher vai dar a luz ao Salvador, aí a conversa é outra. Eu fico. Eu alinho. Quanto mais não seja por um interesse egoísta. Entendem o que eu estou a dizer? Porque me convém ser salvo. Eles sabem, fazer as coisas por egoísmo não é amor. É interesse. Faz-me lembrar aquele que disse, olha, eu devo casar com ela, deve ser por amor, porque interesse não tem nenhum. Fazer as coisas por interesse não é amor, é egoísmo. Mas José, para ser salvo, ele precisava que o filho que ele iria adotar cumprisse a sua missão. Tu para seres salvo, precisas de Jesus. Vamos voltar a Maria. Estamos a nos aproximar rapidamente do fim. Lembra-se que o anjo disse a Maria que ela ia dar a luz a alguém com aqueles títulos todos, aqueles nomes todos. Maria é jovem, mas não é tola. 34, capítulo 1 de Lucas. Maria vira-se para o anjo e disse assim, como é que se fará isto? Eu não conheço o varão, aqui não conheço o varão, é como está melhor traduzido ali, não tenho relações com homem algum.
Maria ficou perturbada com a salvação. O anjo diz-lhe que ela vai dar à luz a um filho que é especial. Eu pus nas minhas notas, a emenda foi pior do que o soneto. Ou na versão estragada, a emenda foi pior do que o cimento. Era muito difícil de engolir. Vou dar à luz a alguém assim? Como assim se eu não tenho relações sexuais? Maria não era uma vegetariana não praticante, ela era mesmo uma virgem a sério. À antiga. Mesmo. Vegetariana praticante. Ela diz, temos aqui um problema. Como? Como é que eu posso ficar grávida? Já vou-vos dar a resposta do anjo. Vamos começar a fechar José. 22 de Mateus 1. Mateus vai fazer o seguinte comentário nos versículos 22 e 23. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, versículo 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Sabem quando é que esta profecia foi feita? Mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isto está em Isaías 7,14 e Isaías 9, 1 a 7. Não é um nascimento comum. Mas é alguém que é humano, tanto que nasce de uma mulher, e alguém que é divino, é chamado pelo Espírito Santo. O que está a acontecer ali é o cumprimento de algo que Deus tinha prometido centenas de anos antes, em bom rigor, milhares de anos antes. João, outro que escreve uma biografia de Jesus, diz assim, e aquele que é a palavra de Deus em ação, o Verbo, se tornou carne e habitou entre nós. Viveu entre nós. Deus a morar entre nós. Emanuel. Vamos então aproximar-nos do fim de Maria. Maria perguntou como é que é isto. Do 35 em diante, o anjo vai-lhe explicar. O Espírito Santo descerá sobre ti. Eu acho graça a Gabriel. As explicações dele. Cada coisa que ele diz é mais complicada do que a anterior e não sei se esclarece muito. O Espírito Santo descerá sobre ti, o poder ou a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É assim, Maria. Sabem o que a Bíblia diz sobre como é que Deus criou tudo o que existe? Deus disse, haja. E houve. O problema é muito como é o quem. Porque se quem está envolvido é Deus, o como é trocos. Entendem o que eu estou a tentar dizer? O problema não é tanto perceber a mecânica da coisa. É Deus. Deus vai fazer. O Espírito Santo descerá sobre ti. A virtude ou o poder do Altíssimo é que te vai cobrir. Pelo que o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus. Cada vez que tu aceitares no argumento que Jesus era apenas um humano, um bom mestre, estás a contradizer aquilo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz claramente que Jesus era Deus. Pelo que o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E para ele ter mais segurança de que aquilo era mesmo assim, o anjo Gabriel vai-lhe dizer uma outra coisa. Olha, já agora estou no 36. Eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era estéril. 37, porque para Deus não é impossível. Ouve Deus antes de agir. Prepara-te para o facto de que Deus quer usar a tua vida. E às vezes vai incomodar, vai desarranjar os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos, as tuas prioridades, o teu peso. Estou a falar de Maria, a tua biologia, assim. Deus faz isso. Ai, Deus, eu tinha ideias tão giras. Tinha planos tão bons e tu agora metes-me isto à frente. Pois. Mas eu sou Deus, tu és a criatura. Emprestas-me o teu ventre. Eu sou Deus, tu és a criatura. Muda lá de planos de ir embora e fica. Assume este filho. Jesus ficou conhecido como sendo filho de José. Aprendeu a profissão do seu pai adotante, porque José não fugiu. E nós no mundo temos cada vez mais e mais homens que se escondem e não assumem responsabilidade. E quando
que Deus te encontre e faça o impossível de mudar os teus planos, os teus projetos, a tua agenda, a tua forma de processar, de raciocinar e de tomar decisões. Acima de tudo, que Deus te encontre e tu aceites a salvação que Ele te dá em Jesus. A história fecha assim. Do lado de José, 24 e 25. E despertando José do sonho, que frase incrível, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E uma frase, o meu pai, antes de começar a namorar com aquela senhora, antes de conhecer aquela senhora, era seminarista católico. Eu tenho um primo irmão que é padre. Eu também fui educado em princípios católicos. Eu tenho muito respeito pela religião católica. Agora, naquilo que o catolicismo discorda da Bíblia, eu fico com a Bíblia. Reparem o que é que o texto diz, o 25. E não a conheceu, obviamente aqui não a conheceu, é um eufemismo. Os tais que a avó vai ter que explicar ao neto, porque eles conheciam-se, não é? Não conheceu significa não teve relações com ela, até que ela deu a luz ao segundo filho. O texto da Bíblia não diz nunca na vida teve relações sexuais com ela. Diz que até ela ter concebido aquele filho, não teve relações sexuais com ela. Para não criar qualquer dúvida que havia ali sêmen de homem naquela gravidez. Mas depois sim a Bíblia fala de irmãos de Jesus, filhos de José. E pôs-lhe o nome de Jesus. José é um homem que obedeceu. Homens desta igreja. Eu tenho vindo a me perguntar diante de Deus até que ponto é que eu estou disposto a alterar os meus planos para que, se Deus confirmar que é isso que Ele quer de mim, me submeter aos planos de Deus. Eu tenho perguntado, homens desta igreja, eu estou a falar convosco, quantos são os homens desta igreja que estão dispostos a rearranjar os seus planos, as suas prioridades, os seus valores, para fazer como Deus ordena? Para fazer como Deus ordena. Não é como tu achas, não é como a sociedade acha, é como Deus ordena. Precisamos de homens assim. A nossa igreja precisa de homens assim. José fez como um anjo lhe ordenara. Que na tua vida haja uma história que se escreva assim: fulano e fulano é o teu nome. Fez como Deus manda. Do lado de Maria, eu sou fã de Maria. Não adoro Maria, mas sou fã. Se me perguntarem, Paulo Pedro, ou pastor Paulo Pedro, quais são as personagens femininas da Bíblia que você mais admira? Maria anda ali, até ferros, topo. Pediram-lhe a fisiologia dela e a reputação dela. Estás comigo? Porque até aqui, vocês vão ter que ir à família e à aldeia dizer que vocês estão grávidas do Espírito Santo, está bem? Está bem? Combinado? Vejam como é que vai correr. Ok? E o vosso marido, ou o vosso prometido, está pronto a deixar-vos, está bem? 38. Então Maria diz ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim de acordo com a tua palavra. Na realidade, irmãs desta igreja, a pergunta é parecida. Tenho andado a orar, tenho andado a pensar, não tenho andado só a viajar. E tenho andado também a lutar com esta pergunta. O que Deus tem para mim? Deus tem para mim relacionado com esta igreja. E se, minha irmã, Deus tem coisas para nós que implicam não apenas eu mudar coisas, mas tu, minha irmã, mudar as coisas. Sonhos, projetos, ideias. Dispor até a tua reputação, a
tua biologia, o teu projeto. Dizer, cumpra-se em mim. Eu sou serva. A nossa igreja precisa de mulheres assim. A ti, que não conheces este Deus, eu quero te dizer que tudo isto aconteceu porque há uma coisa que te separa de Deus, que é o pecado. E a solução para o pecado passava por uma coisa pensada e executada por Deus. Não foi uma coisa, foi uma pessoa. Jesus. E os seus 33 anos depois destes acontecimentos, vai ser pendurado numa cruz e vai estar lá 6 horas. E uma das coisas que ele vai gritar é: Deus meu, porque me desamparaste. Das coisas que ele vai dizer: está pago, está consumado. Ele entrega o Espírito, morre, é sepultado, fica 3 dias. No 3º dia ele ressurge. Ele quer ser o teu Salvador. Tu precisas de me entregar a vida. Enquanto as nossas crianças vão voltar, eu vou pedir que seja novamente projetado o vídeo. Porque uma das coisas que nós, igreja, podemos fazer é, se calhar a pessoa que tu convidaste vai dizer: olha, eu gostava de perceber um pouco mais sobre isso. Eu gostava de aprofundar o meu conhecimento sobre isso. Há uma resposta que eu desconfio que vocês iriam dar. Vamos falar com o pastor para ele falar contigo. Errado. Vamos fazer antes o seguinte. Tu ajudas a explicar estas coisas à pessoa que tu convidaste, eu ajudo-te a ti. É muito mais interessante, não é? 8 em cada 10 pessoas chega a Deus porque um familiar, um amigo, falou-lhe de Deus. Vamos rever isto, depois as crianças vão chegar, porque nós temos uma lembrança de pegar as crianças e depois vamos ter só um lanchinho juntos. Vamos ver o vídeo. Exato, desculpem, eu disse mal ordem. Não, desculpem, eu disse mal ordem. Agora há aqui há 2 participações ainda que vão acontecer. Está bem? Vou só tirar isto aqui. As crianças podem voltar.